Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como viver a vida de Cristo em nós. Por que nós escolhemos viver a vida de Cristo? Porque conhecemos a Jesus, queremos seguir os seus passos, os seus ensinamentos, porque o amamos, reconhecemos o sacrifício que ele fez naquela cruz, derramando seu sangue puro, seu sangue salvífico para nos purificar, nos limpar de todo o pecado, de toda a imundícia a qual nós somos expostos desde o pecado de Adão, né? Quando desobedeceu lá no Éden. Por isso que nós nos amamos, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, como disse João, né? Então, glória a Deus por isso. Eu separei aqui 3 tópicos para falarmos sobre isso. É um vídeo curtinho, mas creio que de muita importância. Como vivermos a vida de Cristo em nós? Primeiro tópico, conhecer a Jesus. O primeiro passo para ser como Jesus é conhecê-lo profundamente. E o que isso significa? Significa, em primeiro lugar, ler os evangelhos. Os evangelhos são os relatos da vida de Jesus, os ensinamentos, o ministério de Jesus, está tudo ali nos evangelhos. Ao lê-los, nós podemos conhecer seus pensamentos, sentimentos e ações. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Isso nós sabemos, temos certeza, glória a Deus, né? Mas os evangelhos é Jesus na terra, deixando os seus ensinos, falando com a própria boca. Todos os relatos que nós lemos na Bíblia inteira, a Bíblia completa, está resumida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso e importantíssimo. Segundo, orar. A oração é um diálogo íntimo com Deus, onde podemos pedir desculpas, onde podemos pedir sabedoria, onde podemos pedir mais de Deus em nós, né? Onde podemos estar na presença de Deus diariamente, em todo tempo. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. Então, em todo tempo nós estamos orando, né? Não precisa a gente parar de trabalhar, parar de fazer nossos afazeres, seja na escola, em casa, na faculdade. Em todo tempo orai e vigiai, né? Então, a gente está ali trabalhando, dirigindo, está orando, está cantando, está louvando, está adorando, está fazendo os seus pensamentos, né, os seus diálogos, as suas conversas com Deus, está pedindo perdão, está pedindo direcionamento, está liberando perdão também, glória a Deus por isso, né? Então, em todo tempo, orai, né? Orai sem cessar, glória a Deus. Terceiro tópico, estudar a Bíblia. A Bíblia como um todo nos revela o caráter de Deus e nos ensina como viver de acordo com a sua vontade. Glória a Deus por isso. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se não buscarmos a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, que é Deus em nós, Deus nos ensinando, então nós não vamos conhecer Jesus. Se nós não lermos a palavra de Deus, não buscarmos a palavra de Deus, como conhecer o autor? Né? Esse livro, essa biblioteca, né, nos foi dada por Deus. Né? Deus usou esses 40 escritores para nos deixar essa biblioteca perfeita. A história toda aqui, a nossa história, que é a história da humanidade está aqui. Desde a nossa criação até quando iremos morar eternamente com nosso Pai. Todo o trajeto está aqui na palavra. Estude ela, leia, medite. O Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso rabi, ele é o nosso intercessor, ele vai te ensinar. Imitar a Jesus. Imitar a Jesus? Como assim? Ao conhecer Jesus, nós somos desafiados a imitá-lo em nossa vida. Isso significa amar a Deus e ao próximo. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 40, vamos ler? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É destes 2 mandamentos. Esse é o cerne do Evangelho. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como isso é profundo, né? Tem conversa aqui para dias só sobre esse tópico aqui, né? De tão profundo que é. Mas nós devemos buscar, sim,
e é na palavra. Estudando as parábolas e fazendo os vídeos ali no YouTube, como eu tenho entendido essas coisas tão profundas que o Senhor tem nos ensinado. Às vezes tem coisas que a gente não quer nem ler, né? Logo que a gente é recém-convertido, não quer ler, porque nos confronta, né? Tem que haver um tratar do Espírito Santo em nosso coração. E é só quando esse tratar começa, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e deixamos o Espírito Santo nos exortar, nos confrontar através da palavra, que nós vamos nos alinhando à vontade dele e entregando realmente a nossa vida em suas mãos, né? Deixando ele resplandecer em nós. Quando nós começamos a resplandecer a luz de Cristo em nós, é porque nós estamos obedecendo a palavra, buscando ser exortado, ensinado. Isso é muito importante, nós não podemos abrir mão disso no Evangelho. Não adianta só a gente ir na igreja 2, 3 vezes por semana, trabalhar na obra, ajudar na obra, praticar o devolver, né, ofertar. Se a luz de Cristo não resplandecer em nós, se nós não formos sal do mundo, né? Luz desse mundo, sal da terra, de nada valeu, né? Então o Senhor nos chama para sermos cópias de Cristo. Glória a Deus, né? Pequenos Cristo, como diz a palavra. Jesus veio para servir, não para ser servido. Lá em Marcos 10, 45, ele nos diz que devemos seguir o exemplo dele, servindo aos outros com humildade e amor. Isso também é muito difícil, né? Olha só, são coisas tão simples que Jesus foi tão direto que não rebuscou, não usou parábola nenhuma. Ele foi direto. Se nós não imitarmos em humildade e amor e servir ao nosso próximo, nós não vamos entrar no reino. Não vamos ter as portas abertas. E isso dá um temor no coração, né? Por isso nós devemos imitar a Cristo em todas as coisas, né? Buscarmos ser parecidos com Ele, sim. Né? Próximo tópico, perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem. Pois é, está lá em Mateus 6, 14 e 15. Vamos ler? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha como isso é forte. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também não vai perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas. E a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. Ai daquele que diz que não é pecador, já está pecando. Olha como isso é forte. É algo tão simples, tão direto e tão poderoso. O cerne de muitas dores, de muitas mágoas, de muitas brigas, de muitas separações estão aqui em não perdoar. De muitas doenças, doenças psicossomáticas, doenças do físico, estão aqui pela falta de perdão. Olha como isso é forte demais, amados. Próximo tópico. Viver em santidade. Jesus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Está lá em 1 Pedro, versículo 15 e 16. Isso significa buscar a pureza de coração e a obediência aos mandamentos de Deus. Isso é muito forte. Se nós não formos puros de coração, não buscarmos os ensinamentos de Deus, nós não veremos a Deus. Se nós não amarmos a Jesus Cristo, nós não conheceremos Deus. Uma coisa vai ligando a outra. É tanto ensino que a gente encontra dentro dessa palavra. Então nós temos que ter isso retido no nosso pensamento. Isso é uma coisa muito forte, né? Se nós não exercermos perdão, nós não vamos ser perdoados por Deus. Muitas vezes a gente quer que o nosso irmão peça perdão para nós, mas nós não pedimos perdão para ele. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não perdoamos aquele que nos ofende. Então, como que nós vamos ser perdoados? A palavra de Deus diz que não. E se a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, e ai daquele que diz que não peca porque já está pecando, olha que todos os dias nós temos que receber o perdão de Deus. Isso é muito forte, não é? É para nós refletir. Viver em santidade.
Jesus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Está lá em 1 Pedro 15,16. Isso significa buscar a pureza de coração e a obediência aos mandamentos de Deus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir crescer em santidade, crescer em obediência, estar na presença de Deus. Para estarmos na presença de Deus, é necessário sermos obedientes à sua palavra. A obediência à palavra de Deus, ela nos abençoa, ela nos guarda, né? Ela nos coloca debaixo das suas mãos poderosas. Quando nós estamos obedientes à palavra de Deus, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Então, aqui na palavra de Deus, nós vemos todo o direcionamento, é o manual de vida para o ser humano. Quer ter uma vida abençoada, seja obediente. Quer ter uma vida de paz, seja obediente à palavra. Quer ter um bom casamento, quer ter filhos amados, seja obediente à palavra. O mais é o Senhor que faz. Quando obedecemos a palavra, quando conhecemos Jesus com profundidade, quanto mais nós buscamos o conhecimento da palavra, meditamos na palavra, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor em oração, mais intimidade nós temos com o autor da palavra, que é Deus. E quanto mais intimidade, mais acesso Ele tem à nossa casa, à nossa vida, à nossa casa espiritual e à nossa casa terrena também. Porque a nossa casa espiritual, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. E se o Senhor não habita em nós, Ele não está dentro da nossa casa terrena. E como que nós queremos ter paz, alegria, um bom convívio com a família, né, com o marido, com a esposa, com os filhos? Pois é. Tudo, vocês veem que uma coisa sempre leva a outra. Então, aquele que reconhece isso, que sabe que precisa buscar mais de Deus, que busque, seja o primeiro da sua casa a buscar essa entrega verdadeira, essa entrega contínua, não é? Glória a Deus por isso. Para sermos verdadeiramente como Jesus, precisamos entregar a nossa vida a Ele. E entregar a nossa vida a Ele significa renunciar o nosso ego. Jesus disse, se alguém quer vir comigo, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. É renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades, renunciar, evangelho é uma vida de renúncia, é difícil, tem que matar a carne, porque a carne só quer satisfação, prazer, luxúria, quer tudo de gostoso, de prazeroso que a vida oferece. Só não quer salvação, não quer Jesus, não quer Bíblia, não quer palavra, não quer jejum. Né? Por isso que nós temos que renunciar à carne. Matar a carne todo dia para que ele cresça e a gente diminua. E isso nós estamos dentro do âmbito da sexualidade, nós estamos da fofoca, nós estamos falando de convivência familiar, nós estamos falando de roubo, de idolatria, de paganismo, são tantas coisas que nós sabemos que a palavra do Senhor condena e que muitas vezes nós ainda praticamos lá no escondidinho quando ninguém está vendo. Mas o Senhor vê todas as coisas, não tem lugar que nós possamos nos esconder diante da presença dEle. Né? Glória a Deus por isso, porque Ele nos cuida, Ele nos vê. Né? Ele fala conosco, Ele é Deus vivo. Então nós estamos nas mãos de um Deus vivo, de um Pai de amor, de graça e misericórdia. Né? Eu, no dia do julgamento, lá do grande trono branco, eu quero estar na presença dele como filha, como serva fiel, como filha amada, né? Não como criatura desobediente, né? Fujona. Misericórdia, né, irmãs? Confiar em Deus. Devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está no controle de tudo. Devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus por isso. Com tudo que está acontecendo nesse mundão, velho, a gente está vendo aí o amor, o esfriamento, né?
A gente está vendo assim, esse governo de cabeça para baixo, e é em todo o mundo, não é só no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, não é só aí no teu estado, no teu país, na tua cidade. Todo mundo é ambição, é poder, é uma ganância exacerbada. Mas o Senhor não perdeu o controle. Tudo que está acontecendo com a humanidade está na palavra. Por isso é importante conhecermos a palavra, para nós termos a segurança que nada escapa do controle de Deus. Então, quando as nossas vidas estão entregues e guardadas nas mãos dele, nós estamos no lugar mais seguro desse mundo. Não tem por que ficarmos atônitos, ficarmos desesperados. O Senhor cuida de nós. Glória a Deus. Amém, né? Seguir a vontade de Deus. Jesus disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4:34. Né? E quando nós não fazemos isso, o nosso sentimento é de estarmos sempre atrasadas em algo. Algo está sempre em atraso, não acontece, não deslancha, não flui. Por quê? Porque nós não estamos dentro do propósito ao qual Deus nos confiou. Pense nisso, busque isso no Senhor Jesus. Grupos de estudo é uma bênção. Todas nós deveríamos participar de grupos de estudo, grupo de crescimento bíblico, grupos de leitura bíblica, né? Porque assim nós estamos influenciando umas às outras. Estamos influenciando uns aos outros, né? Com leitura da palavra, conhecimento da palavra, trocando experiências. Isso é tão importante no reino de Deus, para nós mulheres, que trocar experiências, como a Bíblia nos ensina, né, que as mais velhas ensinem as mais novas. Se nós não participarmos, não tivermos comunhão, não tivermos uma rede de apoio na nossa igreja, como nós vamos trocar essas experiências, né? Das mais velhas com as mais novas. Isso é importante demais. Devemos buscar sempre sim. E o mais importante, dentro desse conhecer a Jesus e buscarmos ser como Cristo, né? Porque é o que Deus espera de nós, é o foco da transformação. Esse foco somos nós mesmos. Se nós desejarmos e nós buscarmos, nós vamos conseguir, né? Aquilo que eu estou buscando, a mudança que eu preciso ter, sabe? Essa consciência da necessidade da minha transformação pessoal. Esse é o foco principal, seja nas nossas atitudes, nos valores, né, na minha organização, né, no tempo que eu tenho com a família, com o trabalho, com a igreja, enfim, nós não podemos lutar para que o outro mude. Não adianta eu ficar preocupada que meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar. Sou eu mesma comigo. Eu sou o foco dessa transformação. Eu dou o primeiro passo. Eu vou buscar essa transformação. Nós não podemos lutar para que os outros mudem. Sou eu mesma. Eu que vou buscar essa transformação através da palavra de Deus, da busca pelo Espírito Santo, em jejum, em oração, com irmãs, ensinando, exortando, né? Através da palavra que o pastor nos traz na igreja, né? Que é o alimento, é o pão vivo. Isso é muito precioso, nós não podemos abrir mão disso, né? E a consequência de tudo isso são as pessoas ao nosso redor ver a nossa transformação, ver Cristo em nós, ver a luz da palavra brilhando dentro de nós, crescendo dentro de nós. E elas vão querer também, vão desejar essa transformação. Porque a luz de Cristo é algo maravilhoso, é algo único, poderoso. Quem não irá desejar quando está em contato com essa luz? Ninguém resiste à luz de Cristo. Ninguém resiste ao amor de Cristo. Que você também busque ser sal da terra e luz do mundo, né? Mas busquem primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos fala isso lá em Mateus 6:33. Quando nós buscamos o reino de Deus, o mais é consequência.
Não foque no problema, foque em Cristo. Não foque nas brigas com a família, não foque na transformação do teu marido, foque na tua transformação, tu e Deus, que o resto vai ser consequência. A libertação da tua casa vai ser consequência do teu posicionamento. É a palavra de Deus que afirma isso. É o próprio Cristo que afirma isso na sua palavra. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, assim que puder eu já vou estar respondendo. Curta e compartilhe com as amigas, para que o algoritmo entenda que esse vídeo tem uma mensagem importante e também compartilhe com as pessoas. Amém? Um grande beijo no coração. Que a Shalom de Deus esteja sobre a tua vida e o teu lar.